aqui reunidos nessa manhã para aprendermos a sua palavra. Continue conosco, nos abençoando, nos orientando, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essa manhã todos os alunos, aqueles que estarão conosco em sala, os que não poderão estar por algum impedimento, que o Senhor, no nome de Jesus, venha abençoá-los para a glória do teu santo nome. Amém. Página 45. Nós falamos um pouco da raiz do pecado. A raiz do pecado. E nós dissertamos a respeito de que a raiz do pecado está no ego do homem, o eu, o nosso eu. Falamos muito sobre isso na outra aula. Então, só para recapitular esse pedacinho, o pecado ele reside no nosso eu. Então, toda a nossa questão do ego está envolvida diretamente ao pecado. São coisas que nós rejeitamos e baseado naquilo que nós mais alimentamos na nossa vida. Se alimentamos muito o nosso ego, a nossa carne, certamente nós teremos aí um solo fértil para o pecado. Se alimentamos o lado espiritual, automaticamente cairemos naquilo que Paulo disse, Paulo ensinou. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, a vida, a mortificação da carne, do nosso eu, do nosso ego, automaticamente nos levará a viver a vida, ok? O homem, né, ele é instigado pelo diabo, mas é no egoísmo do homem que o diabo encontra força para agir, trazendo do mundo espiritual a materialidade do homem, todos os seus maus feitos, e também o pecado tem sede, reside na alma do homem através do declínio da sua carne, do seu corpo e do seu eu. Por isso, quando nós declinamos a carne, nos tornamos inimigos de Deus. Isso é automático. Isso não tem como ter uma outra decisão ou um outro resultado, senão esse do qual nós estamos falando. Algumas coisas nós vamos ver hoje a respeito do pecado, que a consequência dele nos trouxe dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física porque tornamos seres com prazo de validade. E a morte espiritual, que é a separação da nossa vida com Deus. Separado de Deus, está morto espiritualmente. A morte física ocorreu em consequência do pecado e essa morte afetou a constituição do ser humano, ou seja, todo ser humano pós-pecado já herdou em si mesmo o pecado. E a gente fala isso não que já nasça com a consciência do pecado, nada disso. Mas ele vai ser criado nesse ambiente. A influência do ambiente do pecado automaticamente vai torná-lo um pecador. Não tem como ser diferente, né? Não que haja uma consciência que a gente olha assim e fala, pô, essa é a consciência certa, a criança já nasce dessa forma. Não, é que ela será constituída dentro desse ambiente, e esse ambiente automaticamente a levará a essa constituição pecaminosa. A morte espiritual, que é a perda da semelhança moral de Deus e a exclusão da presença de Deus. Ou seja, o homem está distante, um homem em pecado, no caso do pecado em si, como nós vemos no Antigo Testamento, ele já nasce separado dessa presença de Deus. Não a presença absoluta, não é uma presença absoluta. Não é que o homem está separado absolutamente de Deus. Nós vamos encontrar Deus. Por que Deus ordenou a igreja na orientação de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de falar dele a outras pessoas? Porque o homem por si só não pode buscar isso, não pode procurar isso. Então, ele ordena a igreja porque Deus quer esse contato com o ser humano. Por isso que a gente não chama de ausência absoluta de Deus. Porque nós vamos ver Deus ainda por um tempo procurando o homem, essa ovelha perdida, por assim dizer, vou usar essa metáfora para que vocês entendam. Deus procurando o homem
Por assim dizer, eu estou usando essa metáfora justamente para mostrar para vocês que Deus, apesar de não estar presente na vida de todos, mas ele quer revelar sua presença ao homem. Então, não é uma separação absoluta. A essa separação absoluta e essa ausência absoluta de Deus, eu, em particular, entendo nas Sagradas Escrituras, no grego, que trata-se de inferno, separação absoluta de Deus. Um lugar onde Deus não está nem 1 milímetro. Deus não poderia compactuar ou mostrar, revelar sua presença nessa situação, ok? Então, aí sim, ausência absoluta. Isso aí tolheu do homem a inteligência, a afeição e a vontade. Então, nós temos homens com menos inteligência, ou até inteligente, mas não sabe usar. Nós temos a afeição mínima, que é aquilo que nós vemos hoje no mundo, que já é um mundo sem afeição. Aliás, encontramos, não tendo respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo, encontramos muitas das vezes mais afeição até no mundo do que mesmo na igreja. Então, a afeição, porque a afeição está ligado a um dos maiores atributos de Deus, ou o atributo máximo, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Então, esse atributo do amor de Deus está ligado ao ser que possui afeição. Quando nós começamos a perder a afeição por qualquer coisa, ou alguém, ou um determinado grupo, isso é muito ruim. Isso causa muita estranheza também, porque isso nos mostra que estamos errando o alvo. Estamos perdendo a semelhança de Deus, porque apesar de tudo que o ser humano nós temos um Deus que o ama. Deus ama o homem. E ama... Qual o valor desse amor? O valor desse amor é só olhar para a cruz do Calvário. Quando você olhar para o que Deus fez na cruz do Calvário, então você vai entender o tamanho desse amor, que é imensurável, não tem tamanho. Então, por isso que a Bíblia cita em João capítulo 3, no verso 16, que é um dos mais conhecidos no mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Tal não tem tamanho, não dá para não há largura, altura, comprimento e profundidade. Não dá para se mensurar o quanto que é essa medida. Então, é muito importante a gente compreender isso. E a vontade. O homem também perde essa sintonia, essa sincronização com a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Nem toda a vontade do homem é perfeita, nem toda a vontade do homem é boa e nem toda a vontade do homem é agradável. Parece bom aos seus olhos, mas no final é morte, como diz lá em Provérbios. Então, nós temos essa definição a respeito da vida, essa depravação do pecado na vida do homem. Essa depravação do homem acerca do pecado. Tudo isso conduziu o homem, aí na página 49, nós estamos descendo, conduziu o homem a 4 coisas tremendas que nós precisamos aprender sobre o pecado. A depravação, por causa da culpa, 2. 3, o pecado mortal e a pena, que nós chamaremos de consequência. A depravação, segundo o nosso dicionário, e eu hoje, preparando a aula, eu dei uma olhada nisso, né? Ela tem origem no latim depravitas, que deriva do verbo depravare, que significa torcer, entortar, deformar, desfigurar ou corromper. O sentido de depravação, quando nós temos a mania de inventar gírias. Aí a gente vê lá um pessoal reunido fazendo algumas coisas, e fala, nossa, estava uma maior depravação lá. Então, nós colocamos uma palavra dentro de um ambiente que às vezes não cabe. Embora a coisa era feia lá, mas não cabe. Mas entra sempre alguma coisa, porque quando você pega o sentido etimológico, a etimologia estuda a origem da palavra. Quando você entra no sentido etimológico, então você vai compreender que também cabe alguma coisa, mas não seria esse o nome certo dado. Então, nós transformamos uma palavra que é correta numa gíria, num dialeto, ou coisa parecida, num jargão. Nós temos esse costume de brincar com a língua. Uma coisa que em bibliologia nós aprendemos
que a língua, a palavra em si, ela é muito séria, ela tem um peso tremendo. Ela tem tanto peso que o próprio Jesus, em Mateus... Só um minutinho, irmãos. Eu preciso... Eu estou com uma prima vindo para cá e talvez ela esteja se perdendo. Só um minutinho. Estou te mandando o endereço aí, prima. Ela resolveu me visitar agora. Só mandar a localização para ela aqui. Pronto. Então, irmãos, a etimologia nos leva a estudar a respeito da palavra, o peso que tem a palavra, e eu estava dizendo a respeito de Jesus. A palavra é tão importante que Jesus disse lá em Mateus, capítulo, se não me engano, capítulo 6, ele diz o seguinte, que de toda a palavra ociosa que sair da boca do homem, ele há de dar conta. Essa palavra ociosa, o peso da palavra. A palavra, ela tem um peso. Por isso que eu não digo que nós devemos pensar para falar, mas eu digo que a gente tem que viver uma verdade tão grande na nossa vida, nós temos que viver uma verdade tão certa na nossa vida, que quando nós falarmos alguma coisa, nós não venhamos ter arrependimento. Se você vive uma verdade, você não precisa pensar para falar. Essa é a realidade. Inclusive, no manual de persuasão do FBI, você aprende isso. Quando a pessoa está mentindo, então ela tem determinados lapsos na fala, fora outros sinais. Então, esse lapso se dá por quê? Porque ela tem que inventar uma história, ela tem que conduzir uma situação. Mas quando é verdade, quando você vive uma verdade, quando você é você, a palavra ela funde com quem você é e está tudo certo. Por isso que nós daremos conta da palavra. O peso da palavra é muito tremendo. Então, nós temos que ter justamente essa questão. Eu estou pegando aqui o verso. Mateus 12. Não é 6, Mateus 12. Aí, o que ocorre nisso? A etimologia, voltando à etimologia da palavra, nos mostra o que é a depravação. Depravação, então, eu vou generalizar e trazer para corromper. Então, a corrupção. O homem se corrompeu quando pecou contra Deus. Então, corrompeu. Ele corrompeu, está tudo certo, perdeu tudo que era de bom, ele acabou perdendo ali quando pecou. Então, nós entendemos esse estado, em primeiro lugar, do homem. A depravação do ser humano consiste em corrupção do homem, referente à sua natureza e consequência do pecado de Adão. Então, a sua natureza, que outrora era uma natureza intacta, agora foi violada e corrompida. Então, facilmente ele ia cometer outros erros após a queda do pecado. Ok, isso é fato. Descendo aí, irmãos, eu coloquei um pouco a respeito do que significa isso. Ok? A depravação, já sabemos que é corromper. A segunda coisa é a culpa, certo? Que também tem a sua raiz etimológica aqui, ó. A palavra culpa tem origem no latim, é culpa mesmo, se lê da mesma forma que nós hoje.
significa erro, falta ou defeito, que não é um defeito de fábrica. No caso, o homem não tem um erro, não está corrompido por um defeito de fábrica, porque ele não foi fabricado no sentido do que ele é hoje. Ele se tornou. Então, nós vemos aí um defeito, ok? Uma falta e um erro. Então, o homem está suscetível a erro. A culpa está envolvida nisso aí. No campo da culpa, encontraremos algumas questões que resolvem esse problema com a justificativa ou a justificação dessa dificuldade ou das dificuldades que o homem enfrenta através da absolvição na pessoa de Jesus Cristo. E por isso Jesus pagou na questão da sentença na cruz do Calvário. Nós entendemos isso. Aí temos o pecado mortal, que nem todo o pecado é para a morte, e nós citamos isso daí, os pecados para a morte, entre eles blasfêmia no Espírito Santo, o pecado sem arrependimento, alguns pecados literalmente para a morte mesmo, a morte do indivíduo ali, penalizado com morte, que há uma diferença entre o pecado para a morte diante de Deus e o pecado para a morte diante dos homens. Ok? Pecado para a morte diante de Deus e pecado para a morte diante dos homens. Pecado para a morte diante dos homens, algumas sentenças nos eram dadas. Por exemplo, homicida. Quem cometia um homicídio pagava com a vida. Era o dente por dente, olho por olho, na lei. Certo? Isso não quer dizer que tal indivíduo havia pecado para a morte diante de Deus. Mas, diante da lei dos homens, é um pecado que ele cometeu para a morte. Embora o pecado dele não era só diante dos homens é chamado de crime, e diante de Deus, pecado. Então, o homicídio se tornava um pecado, porque ninguém pode cometer homicídio. O homicida não tem parte no reino de Deus. Acabou. Agora, a sentença dele era a morte ali, naquele momento, física, mas podia não ser espiritual. Porque no ato de sua morte, se ele se arrependesse com Deus, ele poderia alcançar a salvação, como acontece hoje. O cara está ali agonizando, eu acho que os irmãos já viram pessoas, testemunhos de pessoas. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher, o menino agonizando, né, ali que trocou tiro com a polícia, e estava no ato, na hora de morrer. Ela segurou na mão dele e ofereceu Jesus a ele. E pediu para ele apertar a mão dela se ele quisesse receber Jesus. E ele apertou. Então, sabe, ó Deus, que esse menino possa ser que diante de Deus alcançou a salvação. Então, o pecado dele possa ter sido perdoado por Deus, mas não foi perdoado pelos homens, o que ocasionou na morte de qualquer jeito. Mas não a morte espiritual, a morte física e a morte espiritual. Há 3 tipos de morte na Bíblia: a física, a espiritual e a eterna. Ok? Que nós vamos estudar um pouco disso lá na frente também. Então, é muito importante a gente compreender essa questão. Então, os pecados para a morte, que é o pecado mortal, que é em consequência do pecado de Adão, a sua descendência, toda a humanidade, naturalmente, né, já nasce morta espiritualmente diante de Deus. Por isso, Deus chama a gente no Evangelho para receber a vida. Paulo usou os textos de Efésios 2, 1 ao 3, 4, 17 ao 19, Colossenses 2, 13. E dentre esses versos está lá, ó, vós estáveis mortos nos vossos pecados e deleites. Então, nós já estávamos mortos. Fomos chamados para a vida, e vida essa que está em Cristo Jesus. Nessa condição do pecado para a morte, por exemplo, quando a morte, no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, tal, é impossível, aí no caso é impossível reviver. Mesmo que a pessoa nem vai buscar. Porque é impossível quem peca contra o Espírito Santo ser renovado. Porque ele não vai buscar. Em momento algum ele vai se arrepender, em momento algum ele vai sentir a culpa, ele vai ser convencido do juízo, da justiça ou mesmo do pecado. Então, não tem jeito, ele está morto. Então, não é nem por causa de Deus, é por causa dele mesmo. Ele está separado da única pessoa
que pode, na verdade, levá-lo ao arrependimento. Para baixo aí, nós temos a pena. A pena nós chamamos de consequência. A palavra pena, em português, tem duas origens etimológicas principais, que ambas são derivadas do latim. A primeira, mais comum, que é a que a gente vai se referir, vem de poena, que significa punição ou castigo. Aí, no caso, nós chamamos de consequência. O segundo é pena, para decifrar as penas de aves, né? Mas o primeiro significado é pena relacionada a uma condução, a uma conduta de vida. Essa pena nós chamamos de punição, e eu relato isso, generalizo isso como uma consequência do pecado. Essa pena em pauta é o castigo e a punição e o sofrimento pelo qual o homem, em consequência dos seus pecados, vem pagando, visto que o pecado sempre traz o resultado de sofrimento, nunca vai trazer outro. É sempre o sofrimento. Às vezes, não o seu, mas o de alguém, e, por conseguinte, o seu lá na frente também. No Conciso Dicionário da Teologia Cristã, nos dizem que pena é disciplina imposta pela Igreja aos pecadores após confissão. Isso aí é o Conciso Dicionário, já numa era um tanto anterior à nossa, e hoje nós olharíamos de uma forma mais ampla dentro desse assunto, mesmo porque falar etimologicamente de uma situação dessa requer olhar para cada situação no mundo de 8 bilhões, quase 8 bilhões e meio de habitantes, olhar para cada indivíduo de uma determinada forma diferente, não generalizar, não fazer uma lei para todos, mas uma lei individual para cada, julgar o indivíduo como indivíduo, e isso raramente acontece. Nós temos também a facilidade de generalizar tudo. Então, por causa de outros pagam. Eu cansei tanto de abrir minha porta, dar um prato de comida. Às vezes eu dava um saco de arroz para um fulano aí, daqui a pouco ele vendia para comprar droga, eu dava 1 quilo de macarrão, vendia para comprar. Aí o outro bate na minha porta um dia, eu estou cansado de tudo isso, eu viro e falo, não vou dar mais para ninguém, que eu dou e ele vai comprar droga. Isso é muito ruim, porque aí nós já estamos montando um pacote com milhares de pessoas dentro de uma situação só. E as pessoas são indivíduos, devemos julgar cada caso um caso. Se a gente conseguir fazer isso, isso nos mostra maturidade, não só cristão, estou falando de maturidade como ser humano. Estou falando como ser humano ter uma maturidade e sabedoria para poder juntar isso aí. Nem todo drogado que vai bater na sua porta vai te trair. Nem todo drogado vai pegar o seu alimento e vai vender para comprar droga. Mas como que eu vou saber? Então é melhor não fazer. Não. Você precisa estar ligado com Deus, ouvir, fazer algumas perguntas, prestar atenção para ver o que está sendo. Às vezes a pessoa vem aqui e me pede, tem alguma coisa para comer, para me levar para minha casa, para comer e tal, e aquela coisa toda. Você está com fome? Estou. Então eu te dou um prato de comida feito. Come aqui. Se eu desconfiar, então eu vou dar o prato de comida. Eu não dou o quilo, porque talvez o quilo ele vai vender para comprar droga, mas eu dou um prato de comida. Quantas vezes eu estava numa lanchonete, às vezes comendo alguma coisa, alguém chegava para mim e falava assim, eu estou com fome, senhor. O senhor poderia me dar um dinheirinho para mim comprar alguma coisa para me comer? Eu dizia assim, você está com fome, filho? Pede o que você quer comer aí que eu vou pagar. Então, acabei ajudando sem precisar dar o dinheiro. Talvez se eu desse o dinheiro, a pessoa não ia comer. Então, é muito importante a gente entender que a gente não pode generalizar as coisas. Na página 56, fala da universalidade do pecado. Então, o pecado se tornou universal. Universal não nas outras galáxias, no sentido global. Usa a palavra universal aqui, mas vamos falar no sentido global. Todos os seres humanos no nosso planeta nascem e são pecadores. Acabou. O pecado de Adão afetou com toda a certeza a humanidade por inteiro. Alguns textos bíblicos que estão aí no segundo parágrafo, né?
Diz aí, ó, em Efésios 6, 11 e 12, Salmo 14, 1 ao 4, 53, 1 ao 3, Romanos 3, 10 ao 18, verso 23, capítulo 5, verso 12, nós vamos encontrar aí qual é a situação do homem quanto ao pecado, toda a humanidade pecadora, sem nenhuma exceção. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que todo ser humano é pecador. Às vezes eu converso com algumas pessoas espíritas, católicos, que são comprometidos com a missa, de verdade, no catolicismo, e eles acham que pelas boas obras, por dar esmola, por dar um agasalho, dar a comida a alguém, por ajudar as pessoas ou uma instituição de caridade, isso aí vai contar para que eles estejam bem diante de Deus. E por isso eles se acham santos, que não têm pecado algum. Eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, então não tenho pecado. Tem. O ser humano é pecador. Às vezes não faz nada disso, mas gosta de falar da vida dos outros, é fofoqueiro, tá entendendo? É mentiroso, uma série de coisas. Então, tem pecado. Todos, se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso. Então, pecado é algo que está incrustado na humanidade e não tem nesse mundo que não tenha pecado. O que não tinha, nós crucificamos. Não só o ser humano ficou prejudicado por causa dessa questão do pecado, e aí nós entramos para o rodapé aí, a consequência do pecado de Adão no mundo. Não só nós, seres humanos, ficamos prejudicados, o mundo em geral. Haja vista que vocês devem lembrar que na maldição de Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, a Bíblia diz que Deus amaldiçoa a terra por causa do homem. Produzirá espinhos, abrolhos. Olha o que Deus faz. Deus começa a amaldiçoar a terra por causa do homem. E toda a natureza, toda a criação, por causa do pecado do homem, agora é punida. É punida. Se não foi punida pela própria palavra de Deus lá, é punida hoje pelo homem em pecado. O homem polui rios, o homem destrói montanhas, o homem destrói floresta, o homem... Então, há uma punição geral, tudo por causa do pecado do homem. A ganância do homem, o homem vai lá e tira da natureza, extrai ouro, e por causa do ouro ele mata. No garimpo, quantas pessoas morrem? Nós vamos para as jazidas de diamante, pedras preciosas, esmeralda, rubi. Nós vamos vendo aí como acontece o pecado, leva o homem a destruir a natureza, destruir tudo que está ao seu redor. Então, toda a criação, a caça ilegal de leões, baleias. O que uma baleia faz de mal para o ser humano, irmão? Nós vemos aí muitas coisas que tudo sofre por causa do pecado do homem. Então, nós entendemos que o pecado abrangeu globalmente tudo. Tudo que nós vemos na verdade, destruído pelas consequências do pecado do homem. E o pecado, ele tem um processo. O processo do pecado, né? Nós encontramos aí o processo para a prática do pecado voluntário, na página 57. O pecado voluntário é levado ao efeito do ser humano, inclusive pelo crente em Jesus. Ele jamais acontece por acaso. Isso aí eu já disse lá atrás. Então, vocês estão vendo que estou corroborando aqui. O que ocorre? O pecado na vida do homem, né? A prática do pecado na vida de um homem, e principalmente de um cristão, na pessoa de Jesus, que ele vai pecar, com certeza vai pecar, esse pecado não acontece de forma involuntária ou inconsciente, de forma alguma. Nós pecamos com consciência, porque ele tem um processo. A prática do pecado é, na realidade, o final de um processo. Quando você peca, porque você passou por um processo até chegar no pecado. O pecado é só a ponta final, é o resultado. Então, qual seria esse processo? Primeiro, tentação ou convite para a prática do pecado. Segundo, consentimento pessoal para a prática do pecado. Tem que haver, primeiro, a tentação. Segundo, o consentimento individual para a prática do pecado. E terceiro,
a prática do pecado. Então, esse é o processo. Ele passa por essas três coisas. Primeiro vem a tentação. Vindo a tentação, você tem que consentir ou não. Em consentindo, então você pratica o pecado e aí o pecado está consumado. Ok? A tentação é o convite para a prática do pecado. Certo? Ele é o acontecimento inicial do processo que leva o homem à prática do pecado. A tentação é um convite, só. Só. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Porque se for pecado, Jesus pecou. Porque Jesus foi tentado. Ou não foi? Capítulo 4 de Mateus. Foi levado ao deserto para ser tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é consentir a tentação e ceder à prática do pecado. Então, Jesus mostra essa situação para nós, na tentação do deserto. Até ser tentado, está tudo bem. Agora, cabe a você consentir ou não essa tentação e ceder à prática do pecado. Então, tem esse processo. Não existe pecado sem esse processo. Ah, já pequei sem passar por esse processo, ninguém peca. Porque se pecar sem passar por esse processo, aí eu chamo de pecado inconsciente. Então, você não tem consciência que era pecado. Mas a partir do momento que você tem o domínio, conhece, e Paulo disse, o pecado já não tem domínio sobre vós, então acabou, meu irmão. Você vai passar por esse processo. Processo da tentação. Vai ser tentado a roubar, furtar, prostituir, mentir. Vai ser tentado. Porém, você precisa dar consentimento, permissão. Se você se permitir, aí então você vai praticar. O pecado tem essas questões. Pode falar, irmã Claudete. Essa tentação, ela ocorre desde da hora que a gente, né, que tem como gente, né, desde a hora da concepção, né, desde a hora que a gente nasce, e tem uma já sabe do bem e do mal, né, tem uma idade em conhecimento do bem e do mal. Enquanto você é criança, você não tem aquela consciência do que é o pecado, né, quando você é uma criança muito pequena. Mas essa tentação, ela existe sempre, em todo o tempo? Não. A tentação, ela vem só após consciência, trazendo para esse âmbito da consciência. Da consciência, a concepção, ela vem a partir do momento da consciência. Se não houver consciência do pecado, no caso, se você não tem conhecimento, ainda que seja pecado, você não pode ser julgado porque o tempo da ignorância não é levado em conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a falta do conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento. Então, você não tem consciência de que aquilo é pecado. E agora você já está tendo. Então, você não tem consciência para decidir. Então, não tem como cobrar de você. Agora, a partir do momento que você tem consciência e tem poder de decisão, aí é cobrado. Aí o pecado cobra. Caso contrário, não vai passar batido. Nós temos aí, por exemplo, alguns lugares na Terra obsoletos, que as pessoas não têm conhecimento de muita coisa. E a prática que eles cometem lá, muitas das vezes, é tido na Bíblia como pecado, mas não pode ser ajuizado, porque não tem o que mostra para eles que é diferente. Às vezes nasce numa cultura, aquela situação toda, então, totalmente, Deus vai ter que lidar com isso de uma forma diferente. Entendeu? Já é diferente da nossa questão. A partir do momento que a gente tem a consciência de que aquilo que nós falamos na outra aula, você sabe fazer o bem, não faz, comete pecado, acabou. Nós pecamos quando erramos o alvo, que é essa a palavra, errar o alvo. O que é errar o alvo? É não ser o que Cristo quer que eu seja. Não fazer o que Cristo quer que eu faça. Então, quando eu erro o alvo, eu estou em pecado. E quando eu tenho consciência disso também. A partir do momento que vem a luz do conhecimento, acabou. Você pode não aceitar, pode até falar, não, eu não quero saber disso, é o seu direito. Porém, você tem consciência.
Vai ser julgado pela consciência que você tem, não pela conduta que você está tomando diante do conhecimento. Mas é muito boa a pergunta, né? E no caso da criança, a criança já nasce com alguns pecados que a gente... Por exemplo, quem é que consegue deixar uma mãe a noite toda, depois de um dia trabalhado, acordada, tem um ser mais egoísta do que uma criança, irmão? Ela começa a chorar, quer tomar o leite, ela não quer saber se quer dormir, se está cansada, está desmaiando. Não quer saber, ela quer. Porque já nasce com ela isso aí, né? Ela precisa ser alimentada, é o ego dela ali, acabou. Não tem conversa. Quer colo, ela não quer outro lugar, tem que ser no colo. A mamãe quer dormir, não quer saber. O papai vai trabalhar 4 horas, não quer saber. Então, são coisas que já nascem no ser humano, entendeu? Mas a criança não pode pagar por isso, porque ela não tem consciência disso. Ela não sabe, entendeu? Pode notar que quando ela já pega uma idade, dos 5 anos de idade, manda ele chorar de madrugada para ver a tamancada que ele leva. Manda ele chorar 5 horas. Mãe, esquenta a comida para mim, é uma tapa que ele vai comer no outro dia. Mas bebê não, vai fazer você levantar e você vai cuidar, porque é criança, não tem consciência. Mas de certa forma, é uma maneira egoísta, né? Ela só está pensando, ela está trazendo prejuízos ali físicos, mas ela não tem ciência disso. É a necessidade, a fome dela, é o natural dela, é a natureza. A natureza pecaminosa é herdada. Agora ela só vai ter convicção disso a partir do momento que ela aprender sobre o sim ou não, que pode demorar. Lembra do ambiente? Ela cresce num ambiente que é normal. É normal irmão dormir com irmã, pai com relacionamento com filho. Você imagine, lugares inóspitos na Terra, tem lugares assim, irmãos. Tem lugares assim. Pega aí no sertão da vida, aquela cidadezinha, o pai tem 5 filhos com a filha. Né? Então, é a cultura. Foi criado ali. Talvez eles nem... talvez alguns saibam que é errado, mas tem lugar que eles nem sabem que isso é errado. Já é uma cultura. E aí? E o que não é somente... mas lá não tem televisão, não tem informação. É um mundo deles habitável, que nem índio. Índio, quantos índios você viu preso por genocídio? Não tem. Já viu índio preso porque matou o filho? Mas é o que eles mais fazem. Nasceu com defeito, eles matam em terra, irmão. Índio é assim, a cultura deles. Alguns, né? Algumas etnias, nem todas as etnias. Hoje tem índio com celular, Amarok, 4x4. Hoje tem índio de tudo quanto é jeito. TV de plasma. Tem índio que tem iPhone, né? Mas ainda tem os índios que, né, se mantém índio mesmo, que não tem contato com esse mundo, não tem contato com... E nessas aldeias, e não vamos longe, tem tribos aí que é até urbanizada, tribo que vem na cidade e volta, mas ainda tem esses costumes, algumas leis deles, princípios deles que são assim, e são invioláveis. Eu nunca vi a polícia entrar lá para prender pai e mãe que matou filho. Mas dá um tapa no seu aí, na mão do seu aí, porque ele roubou. Para ver se o conselho tutelar não toma no outro dia. Tá entendendo? Então, são situações. Voltando aqui ao pecado, então nós já sabemos que passamos por isso. A tentação é o convite, e nós podemos ser tentados de diversas formas. Primeiro, diretamente pelo diabo, uma tentação diretamente dele, através da inteligência e dos nossos sentidos. Então, o diabo nos tenta aí. E através do servidor do diabo também. Um servo de Satanás, te perseguindo, você pode ser tentado, certo? A tentação, no caso aí desses 2 tipos que eu coloquei aí, eu ia colocar um pouco mais, mas eu vou citar um outro tipo de tentação. Tem as tentações que nós temos em nós mesmos. Não são tentações nem do diabo e nem do servo do diabo. Somos tentados por nós mesmos. Tentados pelo nosso ego, pelo nosso eu, pelo nosso egocentrismo, por um monte de coisa nossa mesmo. Tentado pela nossa cultura. Então, ser tentado, e aí vai na página 59, no rodapé, a tentação em si para a prática do pecado não é pecado. Eu já me adiantei aí atrás. Ser tentado não é prática do pecado, e aí dei o mesmo exemplo que eu falei a vocês agora.
né? Se a tentação para a prática do pecado fosse pecado, Jesus então pecou. Porque ele foi tentado. Mas ele não pecou em nada. Porque da fase de ser tentado, você precisa depois consentir, e em consentindo a tentação, você precisa pecar. Aí a consumação do pecado, que é o ápice. Ok? O consentimento pessoal para a prática do pecado, esse consentimento para a prática do pecado é uma demonstração ou prova de fragilidade humana. Então, no campo da tentação, a tentação conta com a nossa fragilidade. A fragilidade humana. Lembra daquilo que nós comentamos certa feita na aula de reumatologia mesmo? Se você tiver com fome, o diabo não vai te oferecer água. É pão. Se você tiver com sede, o diabo não vai te oferecer pão. É água. A tentação vem em cima da necessidade que você tem. Ok? O homem está com problemas dentro do relacionamento, dentro de casa, tá separado, dorme em cama separada, dorme no sofá. Qual é a tentação que o diabo vai preparar para ele? Uma companheira que ele não tem dentro da casa. E vice-versa, a mulher da mesma forma. Isso é a tentação. A tentação vem segundo a sua fome, a sua necessidade. Agora, você ser tentado é uma coisa. Tem que passar pela fase da permissão, o consentimento, e aí então a consumação, que é a prática. Sobre o pecado, irmão, é isso. A prática do pecado é a consumação da desobediência a Deus. Pronto. Aí já não é mais com o homem. Quando é pecado de ofensa relacionado a outra pessoa, você precisa se reconciliar com ela antes de reconciliar com Deus, porque Deus não vai nem te ouvir. Por isso que o pecado de ofensa, Jesus disse, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, quando você estiver ofertando, põe a oferta de lado, vai lá e reconcilia primeiro. Porque Deus não vai receber sua oferta. Acabou. Tá brigado com alguém, esquece. Aí eu orei, senti um arrepio, Deus até me fez o que eu pedi. Não foi Deus. Pode ter certeza que é o diabo para te manter em pecado, para você pensar que é Deus que está te abençoando, que tem muita gente aí aparentemente abençoada, que a gente pensa, está abençoado, não está abençoado, não. É que o diabo quer que ele fique na zona daquele conforto, achando que é Deus que está no negócio. Você acha que Deus está no negócio com você cheio de ódio no teu coração? Você acha que Deus está no negócio com você enganando, mentindo para todo mundo? Deus não está no negócio. Deus não tem participação nisso. Mas está dando certo. Nem tudo que está dando certo, Deus está. Tem coisa que está dando certo que olha o que Deus disse, eu entreguei as suas paixões. Eu abri mão. Aí você fica na zona. A maior prova de que Deus está na sua vida é o puxão de orelha que ele te dá, viu, irmão? Guarde sempre isso. Fique com a pulga atrás da orelha quando Deus não estiver chamando a sua atenção. Faz sempre que Deus não me chama a atenção, é sempre eu sou contigo, eu sou contigo, sou contigo. Até parece que você não se conhece. Como eu sou contigo? Nós somos terríveis, irmão. Só a misericórdia de Deus. Então é lógico que Deus vai nos confrontar, porque ele confronta aquele que ele ama. Ele confronta aquele que ele quer. Então, a prática do pecado, irmão, é a desobediência, e essa desobediência a Deus nos leva a um patamar elevado no mundo espiritual. A Bíblia é clara, se eu abrir porta para a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Eu fico besta de ver uma geração hoje que faz tanta coisa errada, machuca tanta gente, tem pregadores, líderes, machucando o povo, mas porque a igreja tem 3 mil membros, ele acha que Deus está no negócio. E não está. E não está. Porque não é uma conduta cristã, não é uma conduta que Deus aprova. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. Qual é a dimensão do pecado? Aí na página 61, rodapé. Há quem pense e creia e ensine que pecado não tem tamanho.
Irmãos, eu coloquei algo aí muito forte. Eu vou falar sobre o tamanho do pecado. Eu anotei uma situação ali que diz assim: o salário é o mesmo. Então, o salário do pecado, seja para mentira, o adultério, a prostituição, o homicídio, o salário do pecado é um só. O tamanho do pecado, às vezes você lê alguns versículos na Bíblia que parece que dão a entender que existe o pecadinho e o pecadão. Mas não existe. Até quem fala isso, eu coloquei aqui a fala dessas pessoas, mas eu coloquei uma nota no rodapé, eu quero que vocês entendam isso, gravem isso que eu estou falando, porque não está escrito aqui. Aqui vocês vão ler e vão entender que existe tamanho no pecado, mas não existe. Eu coloquei assim para vocês entenderem a fala. Lembra em bibliologia? Por que eu estudo bibliologia? Para entender a Bíblia. Entender a fala. Aqui é fala humana. Sobre as diferenças com ênfase, a ênfase que existe é em linguagem humana. Quando o Senhor disse assim, para Moisés, desce porque o seu povo cometeu grande pecado, porque os outros foram pequenos, não é isso que Deus quis dizer. É o tamanho da ofensa que Deus sentiu naquele momento. Qual foi o pecado relacionado ali? Foi o bezerro de ouro. Então, Deus chamou Moisés para dar as suas leis ao seu povo, e enquanto Moisés está lá em cima, o que eles fazem? Levantam um outro Deus. E Deus quer passar para Moisés em linguagem humana, não que o pecado seja grande ou pequeno. Pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado. Pecar é errar o alvo, acabou. O mentiroso, se não se arrepender, vai para o mesmo inferno do adúltero. Acabou. Pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. Não tem uma lista de pecado para isso. Agora, quando Deus usa a palavra grande ali, alguns eruditos, estudiosos, acham e ensina. Aqui eu disse, quem pensa e ensina que o pecado tal, é igual. Eu coloquei aqui para vocês, para despertar isso em vocês, para justamente no trabalho de ramartiologia, eu quero ênfase nesse tipo de situação aqui, na página 61. A dimensão do pecado. Que eu preciso que vocês entendam isso. Porque é isso aí, na verdade, que está nos destruindo. É acreditar que o pecado tem tamanho que tem destruído a gente. Porque o cara acha que ele é melhor do que o irmãozinho lá que cometeu resvalou, deu um tropeçou em alguma coisa, aí a gente senta no juízo da igreja, no trono, e a gente julga aquele cara, vai ficar 5 anos no banco. Mas o dedo que está apontando aquele cara é o dedo, às vezes, de um mentiroso, de um estelionatário, de um agressor de mulher, de um agressor de filho, que tem a moral de sentar e dizer, não, o irmão aí merece 3 anos de banco porque cometeu um pecado. Quem está sentenciando, às vezes está mais sujo do que pau de galinheiro. É só porque não foi ele que fornicou. Não é ele que adulterou, então ele acha que ele é bom. Lembra de Davi? Quando Natan fala, um cara aí, matou o coitado do fazendeiro para ficar com a ovelhinha dele. O que Davi fez? Traz esse cara aqui que eu vou degolar ele. Quem fez isso é digno de morte. O que Natan falou? Tu é este homem. Isso para você ver como a gente sujo, nós sujos, temos a capacidade de julgar os outros como se nós fôssemos superiores. Então não existe, irmão. Tem um trecho longo aí, os pecados de Sodoma, referindo-se a Sodoma e Gomorra. O seu pecado se tem agravado muito. Não é agravado no sentido de ser pecado grande. É sentido de se tornar um hábito comum na cidade. Eu coloquei aí, não para que os irmãos acreditem dessa forma como está escrito aí. Então, aqui nessa parte da apostila, eu uso a linguagem do jeito que está no texto, humana, para fazer a diferenciação daquilo. Concernente ao bezerro de ouro, Moisés disse, vós cometestes grande pecado. Foi Moisés que falou. Mas e a murmuração? Também é pecado. A incredulidade? Pecado. Todos eles são passíveis do mesmo salário. A gente não pode acreditar nessa proporção de que aquele pecado tal é horroroso. Aí o mentiroso fala, meu Deus, eu não faria isso, mas
É mentiroso. A Bíblia não diz que o adúltero é filho do diabo, mas diz que o mentiroso é. Você entendeu? Então, é sobre essa proporção, irmão. Nós não podemos dar essa moleza. Isso serve para nós entender que não se brinca com o pecado e para a gente também compreender que ninguém está livre do pecado. Que eu não sou melhor do que ninguém. Mesmo aquele irmão que cometeu um pecado ali agora. Eu não sou melhor do que ele. Não cabe a mim julgar. Cabe a mim. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar calado diante. Quer dizer que eu posso orientá-lo. Quer dizer que eu vou usar a palavra de Deus para poder trazê-lo novamente aonde Deus quer que ele chegue. Se a igreja tiver essa consciência, nós não estaremos matando mais os membros. Nós estaremos mantendo essas pessoas. Quantas pessoas saíram da igreja, irmão, por causa das nossas ignorâncias, falta de conhecimento, pela nossa grosseria, para a gente sentar no trono de juiz, expor a vida das pessoas no meio de todo mundo? Eu vi pastor aí expondo. Eu não vou falar o nome dele, mas ele é um pastor muito conhecido, é amigo meu, conceituadíssimo, é mestre. E ele falou, eu lembro que antes dele cair, ele vivia dizendo: todo adúltero é safado, é pederasta, é caba sem vergonha, até o dia que ele caiu. Quando ele caiu, a primeira mensagem que ele pregou depois que descobriram tudo foi a coisa. Todos nós temos. Aí ele passou a entender. Então, para ele, antes de cair, era fácil colocar 30 adúlteros no paredão e pá, até o dia que ele caiu em adultério. E não é que eu estou falando que ele tem que falar diferente. Eu estou dizendo o seguinte: eu posso falar do meu irmão que adulterou. Ó, tá em adultério e tal. Mas não é isso que Deus quer de mim. Simplesmente, eu vou confrontá-lo para trazê-lo a Deus. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus nos confronta no nosso erro, mas não para nos expulsar, para nos trazer a Ele. Esse é o objetivo da exortação. A exortação serve para nos trazer novamente a Deus. Agora, quando a gente julga, parece que a gente está querendo que o camarada tem que sair mesmo, não tinha vergonha na cara. Eu já vi pessoas falar isso. Já vi gente na igreja alegre porque o irmão desviou. Tá vendo? Tava de capa. Tá lá agora, ó, tomando cachaça, tá vendo? Alegre porque o irmão parou. Era de nos causar tristeza. Lembra da afeição aqui? É justamente isso, era de nos causar tristeza. Mas o que tem acontecido é diferente. Então, quando nós falamos do tamanho da questão do pecado, Luiz, nós vamos, Ananias e Safira cometeram o pecado para a morte. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Mentiram para o Espírito Santo. Não foi? Nós não vimos eles blasfemando contra o Espírito Santo. Mas Deus matou ali. Eles só mentiram. E quantos mentirosos nós estamos vendo aí hoje? Uns testemunhos que nem Deus acredita. Fiquei morto 12 dias enterrado. Que conversa é essa, o The Walking Dead? É uns testemunhos sem pé e sem cabeça. Não que a gente não acredite no sobrenatural, a gente acredita. O outro lá, nasci sem cérebro, nasci... Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, foi o tempo que se acreditava nisso aí. Na época, teve uma época aí que o povo acreditava nisso. Hoje não dá para acreditar nesses negócios, não. Acaba vendo um culto, 1h20 contando história, é difícil. E por que não morre? Só Ananias e Safira? A gente precisa entender isso aí. É grande pecado. O crente e o pecado. Para nós finalizar aí. O crente e o pecado. Ainda que o salvo por Jesus Cristo seja salvo, esteja livre do castigo eterno, não está livre de uma triste condição de pecador. Pois ainda que salvo por Jesus Cristo continua sendo pecador.
É isso que todos precisavam ter em mente. Mas você fala que a maioria dos crentes hoje que eles vivem, não, eu não tenho pecado. Como que não tem, meu irmão? Já pecou agora, hein? Só de falar eu não tenho pecado, acabou. Eu não aceito porque eu não peco. Oxe, fariseu. Você está entendendo? É lógico que peca. Entendendo? Às vezes não peca na rua, mas peca em casa. Não peca fazendo nada disso que eu falei, não se prostitui, não adultera, não rouba, não mata, mas é mau pai, é mau marido. É pecado. Tem acha que ele não peca por quê? Por causa dessa. Ele fez uma lista, lembra da outra aula? Ele fez uma lista do que é pecado. Aí o resto, a mente dele está bloqueada e acha que não é. Então, é muito ruim isso. O crente, embora salvo na pessoa de Jesus, ele é um pecador. Mas é um pecador redimido. E o crente tem contato todos os dias com ele, e através desse contato, dessa comunhão com Deus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. O castigo do pecado do ser humano. Todo ser humano é pecador, Romanos 3,10. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença. Paulo afirma em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E dessa forma, todo ser humano, porque todo ser humano é pecador, ele merece a morte. Romanos 5,12, 17, 21, 6, 23, Tiago 1,15, segundo que está aí no compêndio. A pessoa incrédula, ou seja, aquele que não é salvo, aquele que não se entregou a Jesus, não tem conhecimento prévio, não segue a Jesus Cristo, em consequência dos seus pecados, tanto o pecado da raça quanto os pecados pessoais, morre eternamente. Então, se não houver a junção, o recebimento dessa graça que é dada ao ser humano, independente de mérito, que é oferecida a todos, a graça é oferecida a todos, porém não é alcançada por todos, mas ela é oferecida a todos. Se não houver, então ele continua morto nos seus deleites e pecado, porque a única forma de ser justificado pelo pecado é o que Cristo fez na cruz do Calvário, aceitar o que Cristo fez na cruz do Calvário, certo? A pessoa salva por Cristo também em todos os seus pecados castigados com morte, se for o caso. Porém, esse castigo que os seus pecados o fazem merecer não é pago por si mesmo, ou seja, com a própria morte. O pecado chegou à morte e, por causa do pecado, o homem tem que morrer. Só que para aqueles que têm Cristo hoje, o que acontece? Cristo veio e morreu no lugar dele. Por isso que o salário do pecado é a morte. E no caso da nossa morte, a gente merecia morrer, mas ele veio e morreu no nosso, tá paga a dívida. Pelos nossos pecados, porque recebemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Quem paga com a morte os pecados das pessoas salvas é Jesus, o Salvador, o qual entregou-se na morte, na cruz do Calvário, para perdoar os pecados. O perdão divino do pecado, através de um substituto, é algo já previsto desde o Antigo Testamento, né? Na página 65 aí, que nós vamos ver isso aí. O perdão veio através do substituto, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, né? Já não é uma questão nossa. Por isso que em Apocalipse é citado o leão e ele aparece como cordeiro, cordeiro do sacrifício, cordeiro que morreu pelo nosso pecado. O perdão divino desses pecados só acontece na vida de uma pessoa salva em Jesus. Porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o que está lá em João, verso 1, 29. Dessa forma, Jesus se entregou na cruz do Calvário como um cordeiro, como substituto. Que essa substituição não é uma coisa nova. No Antigo Testamento era da mesma forma. A família que pecava tinha que pegar um animal, um cordeiro, e levar lá para o sacerdote. O sacerdote matava aquele animal, né, no altar do holocausto, e ali era feita a remissão do pecado daquele povo, daquela família, daquele homem. E a mesma coisa, no Novo Testamento aconteceu de uma forma diferente, um único sacrifício. Porque senão não tinha nem animal mais na terra. Você imagina, irmão, cada pecado que a gente cometer, a gente tem que matar um animal. Não tinha mais animal, ia ter que começar a matar a gente. É terrível. Então, por conta disso, por conta dessa situação, Jesus veio e se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pelo sacrifício de Cristo, não há necessidade mais de matar animal. No sangue de Jesus,
nós somos perdoados todos os dias, a todo momento, porque estamos ligados a Jesus. Não é automático, é lógico. Não é automático isso. Precisa haver a consciência do pecado, o Espírito de Deus vem, nos convence, nos renova para arrependimento, e aí, após arrependimento, a remissão de pecado. Ok? Então, Jesus é o substituto do ser humano, daquele que aceita o Salvador, que satisfaz plenamente a justiça de Deus. Qual era o preço que Deus cobrou pelo pecado do homem? A morte. E quem morreu? Jesus. Então, acabou. Está pago. Nós vamos finalizando aqui. O crente, os pecados dos seus semelhantes, quer sejam irmãos ou não. Na página 66. Ok? Aqui é bem extenso esse assunto. Eu ia até começar alguma coisa nele, mas eu não vou fazê-lo, porque é um assunto bem complexo e eu quero falar sobre coisas que nós vivemos hoje na igreja. Eu dei umas cutucadinhas durante essa aula, né? Que os crentes, qual o comportamento dos crentes hoje com o pecado dos seus semelhantes, quer sejam irmãos ou não. Como nós julgamos, como que nós fazemos. E é muito importante a gente se debruçar com maior profundidade dentro desse assunto aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tenham um ótimo sábado. Os demais irmãos, eu não sei o que aconteceu aí, deles não estarem hoje na aula, mas mandei para todo mundo, individualmente, o link. E a gente vai tocando. Shalom, fiquem com Deus, um beijo no vosso coração. Paz do Senhor. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai Amém. do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus, tenham um bom sábado. Amém, obrigado. Deus abençoe.